Olá, eu sou o pastor João Balbino. Nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 19 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Faça a obra de um evangelista. Por favor, inscreva-se no canal. Clique no sininho das notificações, deixe o seu comentário e também compartilhe os vídeos. São ações que fortalecem o canal e ajudam a propagar esta mensagem, o Evangelho. Eu agradeço de todo o coração. Vamos para o vídeo da mensagem. Faça a obra de um evangelista. Leiamos. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A prioridade absoluta da cristandade é dar continuidade à obra de salvação que custou a vida do Filho de Deus. Em outras palavras, a nossa prioridade absoluta deve ser realizar a obra de um evangelista, fazer a evangelização mundial, salvar pessoas por meio do evangelho, reconciliar pessoas de todas as nações com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós vivemos com a consciência de que se o problema do Gênesis 3 não for resolvido, a separação de Deus durará eternamente. Isso é muito sério, muito grave. Uma chave para entendermos o texto de 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 5, é a expressão você, porém. O verbete, porém, é uma conjunção adversativa, ou seja, um elemento de ligação entre palavras ou expressões que estabelece uma ideia de contraste, nos obrigando a olhar para o que foi dito antes. Nesse caso, nós devemos olhar, sobretudo, para os versículos 3 e 4. A Bíblia diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O apóstolo Paulo anteviu e avisou a chegada de tempos de apostasia, que em essência significa o coração do povo de Deus desviado para longe de Deus, desviado para longe do evangelho. Nada de reino, nada de senhorio de Deus, nada de cruz. Em outras palavras, apostasia é quando o povo de Deus rejeita a Deus no coração. Nós, porém, precisamos decidir seguir no sentido de tomarmos posse do pacto e restaurarmos o evangelho. Quando o evangelho é restaurado, todas as coisas são restauradas e as obras de engano das trevas começam a ser desfeitas e acabar. O texto que nós lemos em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, menciona intolerância à sã doutrina. A expressão a sã doutrina comunica a ideia de ensino saudável, dando-nos a entender uma doutrina que cumpre os bons propósitos celestiais. A sã doutrina contrasta com as falsas doutrinas, que são sempre maléficas, perversas. A sã doutrina é a doutrina dos apóstolos. A igreja que emergiu no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículo 42, se dedicava ao ensino, didaquê, doutrina dos apóstolos. Em 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo recomendou: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Aqui usou a palavra didascália. E continuou: perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A doutrina, a didaquê, consiste de ensinos, de instruções e de mandamentos que claramente revelam a vontade de Deus para todos os homens. Por exemplo, não julguem para que vocês não sejam julgados. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. O que é tudo isso? Didaquê, doutrina, a expressão da vontade de Deus para todas as pessoas. É muito interessante que cerca de 80%, talvez 90% da didaquê, da doutrina, nós encontramos em apenas 12 capítulos da Bíblia. Quais são eles? Mateus 5, 6 e 7, Romanos 12, 13, 14 e 15, Efésios 4, 5 e 6, Colossenses 3 e 4. Obviamente, a nossa sugestão é que você estude a Bíblia toda e, junto com isso, dedique-se a compreender e a memorizar o máximo que for possível e também, é claro, colocar em prática, praticar a didaquê, a doutrina. Quando a Escritura diz, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, 2 de Timóteo 4,3, isso evidencia a realidade da existência de mestres infiéis a Deus, é claro, mestres venais, suscetíveis de serem prospectados numa espécie de mercado e serem moldados pelos gostos dos seus contratantes. São mestres que cumprem o papel de entreter pessoas que não suportam a verdade, pessoas que não amam a verdade que as poderia salvar. Tais mestres são vazios do Evangelho, são fabricantes de sonho, vendedores de ilusões. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 5, em nosso texto áureo, o apóstolo Paulo valeu-se de sua pena para solenemente advertir Timóteo a ser diferente dos falsos mestres. Diferente em termos de, número 1, ser sóbrio em tudo. Significa abstêmio. O contexto sugere a ideia de ser livre de extravagâncias, livre de excessos, não ser dominado por paixões, ou seja, ter uma posição emocional e de ação que não sofra a influência de outras pessoas, nem do ambiente, nem das circunstâncias. Número 2, suportar os sofrimentos. Significa suportar todos os efeitos dolorosos de sua fidelidade. Rejeição é uma possibilidade que as Escrituras evidenciam, versículos 3 e 4. Mestres como Timóteo serão rejeitados por pessoas que não suportarão a sã doutrina, que, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Pessoas que não querem saber do senhorio de Cristo nem da cruz. Mesmo enfrentando aflições, Timóteo deveria perseverar em ensinar sem jamais sucumbir à tentação de remover pontos que tornam a mensagem impopular. Tem gente crente sofrendo nesse mundo, especialmente pastores, evangelistas e missionários. Obreiros que jamais se deixam moldar pelas más suposições, pelas más disposições de pessoas ímpias. Quando os sofrimentos vierem para nossas vidas, nós precisamos confirmar a nossa fé. Número 3, fazer o trabalho de um evangelista. Significa proclamação do Evangelho de Deus, que é Cristo, para a reconciliação de pessoas com Deus. O discípulo evangelista é aquele que transmite no campo a mensagem que Deus deseja, o Evangelho de Deus, que é somente Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, Jesus é Deus, é o Senhor, é o nosso amo, o nosso dono. Número 4, cumprir plenamente o seu ministério. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus até o último suspiro. É isso que significa, conforme Atos 20, 24. Parafraseando, é como se o apóstolo Paulo dissesse: Timóteo, evite excessos. Sofrimentos deverão ser aguardados. Não se impressione com a aparência dos homens, nem permita que a rejeição das pessoas ao Evangelho te desencoraje. Rejeite o mal, independentemente das circunstâncias e do gosto de seus ouvintes, concentre-se na verdade divina e faça a obra de um evangelista. Proclame as boas novas de Deus. Seja fiel, testemunha de Jesus Cristo até o seu último suspiro.
Eu gostaria que você entendesse que fazer a obra de um evangelista significa proclamar o evangelho de Deus no campo, para que pessoas sejam reconciliadas com Deus por meio de Cristo. Você é o discípulo evangelista, por meio de quem Deus deseja preservar a mensagem pura, por meio de quem Deus deseja perpetuar a mensagem e também realizar obras de salvação. Oremos. Pai, que eu possa chegar a dizer, junto com o apóstolo Paulo: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo falou isso. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é: a vida do evangelista é a melhor vida. Agradeço por assistir, que Deus continue te abençoando. Graça abundante.